Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo, né, dos casos práticos aqui. Vamos analisar esses modelos que, óbvio, vocês podem utilizar. Está inclusive disponível aqui em anexo. Vocês podem fazer o download e o que se encaixar no caso concreto de vocês podem utilizar e o que não for vocês podem de certo modo também adaptar, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje nós veremos uma contestação. Então, qual que é o grande ponto aqui? Antes da gente iniciar aqui especificamente essa análise desse modelo, só para a gente refrescar nossa memória. Então, lembra lá, houve ajuizamento da petição inicial da ação de alimentos. O juiz recebe, uma vez preenchidos os requisitos lá da petição inicial, o juiz ele vai deferir os alimentos provisórios. E aí ele vai designar uma audiência e vai mandar citar e intimar o devedor de alimentos, né? Então, o réu. E ele vai intimar o autor dizendo, olha autor, a audiência vai ser em tal dia. Muito bem. E aí, lembra que a contestação, ela só vai ser apresentada mais tarde, mais depois. Então, aqui, com relação à prática, existe aqui uma pequena divergência nesse momento em que essa contestação ela deve ser apresentada. Então, algumas pessoas estão lembrando só o rito. Então, o juiz designou a audiência. Na audiência, o juiz vai tentar conciliar as partes. E se não sair a conciliação, aí o réu pode se defender. Então, essa é uma primeira opção. A segunda opção é, o réu ele já apresenta a contestação antes da conciliação. E aí, se não sair a conciliação, o juiz vai analisar essa contestação dele, mas ele apresenta antes. E se não sair a conciliação, aí sim que o juiz analisa. Então, resumindo, então, houve o protocolo da petição inicial, o juiz deferiu os elementos provisórios, designou a audiência. Até esse momento, o réu ele não apresenta nada ainda. E aí, a discussão entra aqui. Então, o réu vai apresentar a sua contestação antes da tentativa de conciliação ou depois da tentativa de conciliação. No mundo prático, isso, entre aspas, entendam bem o que eu vou falar, assim, ele é quase que irrelevante. Por quê? Porque se sair a conciliação, o juiz vai conversar e vai ouvir as partes de algum modo. Se não sair essa conciliação, o processo ele vai continuar normalmente. Então a contestação aqui, eu vou falar agora nos meus processos quando eu atuo. Então como o processo ele é eletrônico, então o que normalmente eu faço? Então no dia da audiência eu tenho lá já pronta a minha contestação. Antes de eu ir para a audiência, eu protocolo a minha contestação antes da audiência. Então veja que eu opto, né, na minha prática, de colocar a contestação, né, juntar ela lá no processo antes da audiência. Por quê? Porque lá, na hora que está acontecendo a audiência, eu não tenho como acessar o meu computador e protocolar lá naquele momento. Então, esse é o ponto. Mas existe justamente essa discussão, esse debate. O juiz vai primeiro tentar a conciliação e se não sair a conciliação, aí sim o réu vai apresentar a sua contestação. No mundo real, isso, como eu falei, entendam bem isso, eu não estou falando que é irrelevante a contestação, mas esse momento, se é antes da conciliação ou se é depois, ele acaba não tendo tanto peso, porque lá na audiência é que tudo busca ser resolvido. Então, eu, por opção própria, eu acabo colocando antes de eu ir para a audiência, justamente para que chegue lá e, se não sair a conciliação, o juiz vai analisar a minha contestação. Se sair o acordo, se todo mundo chegar em um denominador comum, se for feita alguma transação, fechou, o juiz nem olha a minha contestação. Então, eu opto por fazer assim, tá? Então, vamos analisar aqui esse modelinho importante, então que vocês, óbvio, podem utilizar nos casos de vocês. Então, cabeçalho lá tranquilo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de família e sucessões da comarca de tal, né, estado de tal. Então, sempre confere, às vezes se é vara de família e sucessões, às vezes, a depender do município, né, da comarca em que vocês atuem, pode ser só a vara da família, então leve em consideração lá como for o caso prático de vocês, no caso concreto. Como é uma contestação, então você já tem uma ideia para onde foi distribuída essa ação. Então você vai pegar, olha, eu recebi aqui, sei lá, meu cliente recebeu uma citação, uma intimação da vara de família e sucessões. Então realmente é vara de família e sucessões. Aí coloca o número dos autos, porque já é uma contestação, ok? E aí vai colocar lá o nome do cliente, perfeito, né? A nacionalidade dele, estado civil, a profissão, né? O RG, o CPF, né? O endereço dele, e-mail, que é importante. Se porventura o cliente de vocês não tem e-mail, ele não tem e-mail, Daniel. Então coloca lá sem endereço de e-mail, né? Ou não possui endereço de e-mail.
Então informa que ele não tem e-mail, é importante, tá? E aí, por meio de seu advogado ou advogada, né, que a esta subscreve, apresentar contestação. Então veja que é bem simples essa ideia aqui, essa adaptação, essa parte inicial, essa qualificação, né, do cliente de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, então, é possível sim que exista esse pedido de o benefício da justiça gratuita. Então eu coloquei aqui, informa o requerido que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Então o que é um ponto aqui? Então lembra que aqui nesse caso, então a historinha era, então a mãe, ela representando o filho, ajuizou uma demanda em face do pai, dizendo, olha, o pai tem que pagar pensão. Então nesse caso nós estamos defendendo o pai, ok? Então estamos advogando para o pai. Então, qual que era o grande ponto aqui? Eu posso pedir o benefício da justiça gratuita para o pai? Sim, não tem nenhum problema. E qual que é o grande ponto aqui? E o que é levado em consideração? Os rendimentos que o pai tem. Então, vamos supor assim, que hoje, nós estamos aqui, o salário mínimo hoje, nesse momento que eu estou gravando essa aula, é R$ 1.212. Então, vamos supor lá que uma pessoa ganhe, sei lá, R$ 2.200, ok? Então, quase que R$ 1.000 a mais do que o salário mínimo. Então, a gente sabe que com R$ 2.200, assim, não dá para você ter uma vida muito boa, não. Assim, você tem que ralar muito para conseguir organizar tudo dentro desse apertadíssimo orçamento. Então, você, caso o pai te procure com esses valores aqui exemplificativos, vocês podem realmente pedir o benefício da justiça gratuita. E normalmente ele é referido. E eu explico para vocês por que ele normalmente é referido. O juiz leva em consideração o seguinte fato, assim, ó. Eu não vou condenar, então, esse pai a ter que pagar as custas do processo, porque esse dinheiro que ele vai gastar com as custas, ele vai usar para a sobrevivência dele e para pagar a pensão. Então, isso acaba ficando por conta, entre aspas, do Estado. Tá? Então, o Estado vai arcar com essas custas processuais, justamente para que não cause nenhum prejuízo tanto para a criança, né, muito mais importante a criança, mas também para o pai, para que ele possa, de fato, pagar, né, a pensão e não tenha que, agora eu não tenho mais dinheiro porque eu tive que pagar as custas judiciais. Então, claro, se o pai da criança ele recebe, sei lá, R$30 mil por mês, fica difícil conseguir o deferimento desse benefício da justiça gratuita. Mas, e aí, claro, isso sempre é analisado no caso concreto. E aí vocês têm mais ou menos uma percepção, assim, opa, peraí, veja bem, ó, aqui esse pai ele não ganha tanto, vamos tentar pedir o benefício da justiça gratuita. Aí tenta lá, de algum modo justificar que, em que pese o pai, sei lá, mas ele ganha R$5 mil, não é um salário muito ruim comparado ao salário mínimo. Tudo bem, mas de algum modo tenta justificar que se ele, por exemplo, for pagar as custas judiciais, isso acarretará, né, um prejuízo tanto para ele quanto para a criança, né, que ao invés de receber os alimentos, o pai não tem dinheiro porque teve que pagar as custas processuais. Então, é sempre um caso assim, vocês colocarem a mão na consciência, perceberem como é o caso concreto de vocês e, de algum modo, buscar essa justificativa aí, ok? Então, essa aqui é a questão da contestação. Se porventura, então, lembra aqui que nós estamos advogando para o pai da criança no exemplo. Então, se porventura a mãe da criança sabe, mas esse pai aqui, ele tem dinheiro para pagar. Então, claro, ela pode, de algum modo, tentar impugnar isso. Falar, não, olha, ele está pedindo o benefício da justiça gratuita, mas ele tem condições de pagar sim. Então, aí, claro, isso compete, né, à mãe e, claro, ao representante lá, o advogado da mãe, ok? E, claro, porque a mãe, nesse caso, está representando a menor. Então, cabe ao advogado ou advogada da menor fazer esse questionamento. Olha, ele pede justiça gratuita, mas ele não merece ganhar, ok? Mas o que nos interessa aqui, então, voltando para a análise da contestação, é possível, sim, que peça esse benefício da justiça gratuita para o pai aqui, nesse nosso exemplo. O que é um ponto importante? Se o juiz defere esse benefício de justiça gratuita para o pai da criança, nesse nosso exemplo, quer dizer que, se porventura lá vai ser um acordo, se não ser um acordo e no final o pai for condenado a pagar as custas, né, e os honorários advocatícios, ele até vai ser condenado, só que a execução, a cobrança, né, dessas custas e dos honorários advocatícios, ela ficará suspensa por 5 anos, como o próprio CPC fala. Então, você, se for advogado lá da criança, né, então a mãe te contratou para que você pudesse ajuizar a demanda. Então, se você fez a petição inicial, toma cuidado com isso, porque uma vez que o advogado do pai, nesse nosso exemplo, ele pede a justiça gratuita e o juiz defere isso, você, advogado, não vai ter os honorários de sucumbência, tá? Então, às vezes, isso acontece. Então, vou contar um caso prático aqui que já me apareceu.
Então, uma vez havia uma menininha, e aí a mãe dela me procurou para que a gente pudesse ajuizar a ação de alimentos, né, em face do pai que não pagava e disse que não ia pagar, etc. Então, entramos lá, ajuizamos uma demanda perante o Poder Judiciário, ação de alimentos, pedindo que o pai fosse condenado a pagar os alimentos. Então, o pai, se eu não me engano, na época, então, ele ganhava em torno de R$ 1.500. Então, o juiz concedeu o benefício da justiça gratuita para esse pai, porque ele não tinha como pagar as custas judiciais sem o prejuízo próprio, né, ou da sua família. E aí, nesse caso, então, no final, lá a gente conseguiu realmente que o pai foi condenado a pagar a pensão alimentícia, e aí o juiz concedeu os benefícios da justiça gratuita. Então, eu, Daniel, não ganhei os honorários de sucumbência desse pai. Claro que o que eu tinha combinado com a mãe é uma coisa, que são os honorários, né, contratuais, o que a gente combina lá. Mas os de sucumbência, eu, Daniel, acabo não ganhando. Então, na teoria, acontece assim: o juiz condena ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas a execução fica suspensa pelo prazo de 5 anos, né? E aí, se nesses 5 anos o pai ele tem uma melhora na condição de vida dele, você consegue cobrar os honorários, né? Mas é só para a gente entender essa ideia, a importância do questionamento do benefício da justiça gratuita. Aí, com relação aqui à contestação, temos aqui um ponto da guarda e das visitas. Então, a gente sempre vai tentando rebater, né? Então, lembra lá que a contestação ela tem o princípio da eventualidade, então você tem que bater em tudo o que existe, porque se você não bater em determinado ponto, presume-se verdadeiro aquele ponto. Então, essa é a grande ideia. Então, se foi falado A, B, C e D, você tem que bater no A, no B, no C e no D. Porque se você bater no A, no C e no D e não bater no B, presume-se que aquela ideia lá foi considerada como verídica, né? Então, esse é o grande ponto. Então, aqui a gente vai tentando bater em todos os argumentos e mostrar alguma contradição no que a autora, né, disse. Nesse caso, então, a gente sabe que é a criança que é representada pela mãe e, claro, o advogado que faz a peça aqui. Então, nós temos o seguinte: então, em que pese a inicial afirmar que o menor sempre residiu com a mãe, tal afirmação não se mostra verdadeira na prática, pois o menor, e você vai colocar o nome do menor ali, passa a maior parte dos dias com seu genitor, caindo inclusive em contradição à autora. Pois, por seus próprios termos, se não vejamos, e aí, aqui nesse caso concreto, eu retirei o que a própria mãe da criança tinha dito para o advogado. Então, ela contou uma mentira para o advogado colocou lá no processo, mas quando o meu cliente foi conversar comigo, ele disse: olha, Daniel, isso aqui que ela colocou não é assim. Não é a criança, meu filho, né, não fica a maior parte do tempo com ela. A gente divide essas obrigações. E realmente era verdade esse ponto, né? Então, às vezes, tem que ficar cuidado, tem que ligar, né, um alerta e ter cuidado, porque às vezes o cliente, querendo ou não, ele quer mentir para a gente, né? Ele quer de algum modo mostrar que ele tem razão e que é uma boa mãe ou que é um bom pai, e acabam alterando. Não posso nem dizer que é uma mentira, mas às vezes eles contam um pedaço da história só. Então a gente tem que ter sempre essa noção, porque a gente sempre vai colocar o que o genitor, o que a genitora nos falam nessa questão aqui. Claro que a gente está falando dos alimentos, né? Essa contestação específica do pai e filho. Mas quando envolve ex-cônjuge, ex-companheiro, né, companheira, então a gente também tem que levar em consideração esses pontos, né? Então aqui eu apontei a contradição lá na contestação, dizendo o seguinte: então, tendo em vista que o menor sempre residiu com a mãe, há que se atentar ao princípio do melhor interesse da criança e fixar a guarda compartilhada com moradia principal do menor, do nome do fulano, com sua genitora, o nome da genitora, né? E aí, no presente caso, demora a possibilitar ao genitor que mantenha seu direito de visitação deverá ser estabelecida da seguinte forma. E aí, justamente, eu apontei a contradição, porque então esse trechinho aqui que está recuado era o que tinha na petição inicial. E aí eu disse aqui, ó, o menor, nome do menor, né, ficará com a genitora, e o nome da genitora, em sua moradia principal de quinta-feira à tarde a domingo pela manhã. E permanecerá com o genitor, coloquei o nome do genitor, de domingo, né, pela manhã até quinta-feira à tarde. Então, o que eu quis mostrar, e eu deixei destacado em amarelo, é que isso aqui não quer dizer que a residência principal vai ser com a mãe. Porque, em questão de tempo, vai ficar 3 dias com um e 4 dias com o outro. Então, no final das contas, não tem essa ideia de ter que pagar pensão para o outro, por exemplo. Por quê? Porque, nesse caso, é como se a proporção de tempo fosse quase que igual. Então, veja lá que quinta-feira, então vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo. Vai permanecer com o genitor, né? E de domingo pela manhã até quinta-feira à tarde ia permanecer, né? Então, né? Aqui então, ele ficava com a genitora de quinta à tarde, então quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã, e com o genitor ficava, então, domingo, né? Ele pegava de manhã, segunda, terça, quarta e quinta. Então, não era aquela ideia como ela tinha falado que sempre ficava com ela. Então, eu rebati esse ponto aqui,
ok? Aí então, eu coloquei, então assim não há como dizer que a genitora passa a maior parte do tempo com seu filho, sendo que, como já foi convencionado por ambos os genitores de forma amigável, o menor ficará com a genitora tal, de quinta-feira à tarde a domingo pela manhã, e com o genitor de domingo pela manhã até quinta-feira à tarde. Então, o que eu quis mostrar aqui, ó, que nesse grande cenário, né, a ideia era, ninguém está ficando mais tempo ou menos tempo com a criança. Eles estão tentando dividir de maneira igual o tempo. Então, não há o que a genitora querer dizer que ela passa mais tempo com a criança, tá? Aí, coloquei aqui que vale destacar que, por motivos relacionados ao Covid, houve alteração quanto aos dias anteriormente estipulados, todavia, ainda assim, o menor passa a maior parte da semana com seu genitor. Diante disso, nesse ponto, não há empecilhos para que a guarda seja de forma compartilhada, desde que respeitada como moradia principal a morada do genitor. Então, e aí, só para a gente entender, nesse ponto era assim. Então, acho que dos 7 dias da semana, 4 ficavam com o pai e 3 com a mãe. Então, a ideia que o pai da criança me falou nesse processo era: eu gostaria que a moradia principal ficasse comigo, não tem problema que a criança fique 3 dias da semana com ela, mas eu gostaria, então, que a moradia principal fosse comigo e, claro, a guarda de forma compartilhada. Então, a gente já viu isso lá na aula número 1 aqui desse módulo, mas o genitor, expliquei para ele a diferença dos tipos de guarda também, e aí ele entendeu qual era a ideia da guarda compartilhada, e o que ele me pediu foi que a gente sugerisse que a moradia principal fosse com ele, né? Aí a gente também, lembra lá que quando a gente falou da petição inicial, a gente viu que fala com relação às visitas, né? Esse é um ponto importante. A gente fala a respeito lá da moradia, que está relacionado às visitas. A gente fala também com relação à guarda, que vai ser de modo compartilhado, então você vai utilizando isso aqui. Veja que não precisa colocar um ponto, um tópico específico lá na sua contestação. Se vocês quiserem, fica a bel prazer dos senhores e das senhoras. O mais importante é que esse conteúdo exista. Aí, como você vai formatar, como você vai, quero colocar um tópico, quero colocar tudo junto, fica a critério de vocês. Aqui é um modelo, esse modelo ele funciona, como eu falei, muito na prática, eu já utilizei nos meus processos. E beleza, então é uma coisa que funciona. Se vocês quiserem organizar de outra maneira, sintam-se também à vontade. O importante é que esse conteúdo conste lá, tá? Aí, então, com relação às visitas, eu coloquei, então, em relação às visitas, informa o requerido, que era o pai, né, que concorda com o direito de visitação da genitora enquanto o filho estiver com sua pessoa, bem como a flexibilidade mediante acordo prévio de eventual alteração de rotina, visando sempre o melhor interesse do menor. Então, em regra, esse é o ponto, né? A gente acaba entendendo e percebendo que no mundo real, a melhor ideia é conversar e o pai e a mãe entrarem sempre em um acordo. Como eu já falei lá na nossa primeira aula desse módulo, esquecer aquela ideia entre ex-marido e ex-mulher, né? A ideia sentimental das pessoas, porque eles são pai e mãe e eles têm que pensar como pai e mãe nesse caso aqui, ok? Muito bem, então vamos continuando aqui, nós temos com relação aos alimentos aqui. Então nós temos o seguinte, o valor pedido inicial se mostra fora da realidade, sendo esse de 40% da remuneração bruta especificada em folha de pagamento. Então nesse caso aqui, estava sendo pedido 40% do rendimento, né, que o genitor tinha. E aí, claro, a gente não é porque você está defendendo, né, o seu cliente, está ali como advogado dele, que você também vai aceitar toda e qualquer coisa, justamente porque o seu papel ali como advogado, como advogada, é fazer com que a justiça possa realmente prevalecer. Então você não vai defender o seu cliente sob ferro e fogo, eu tenho que fazer tudo por ele, mas também tem que ter essa ideia. Vamos lá, né? Isso aqui está desproporcional. Então, o grande ponto tanto é que eu coloquei aqui, né, na nossa contra-argumentação com relação a esse pedido, eu coloquei, perceba que, excelência, o menor passa a maior parte do tempo com seu genitor. Então, o grande ponto que eu quis dizer, mas olha, ele passa a maior parte do tempo com o genitor e ainda o genitor vai ter que ter descontado 40% do seu salário? Não, não pode, está errado, né? Então, o senhor tarará, ele, conforme se verifica no mundo fático, e como dito na própria inicial, então, eu peguei o trecho que a própria inicial dizia que o menor passava mais tempo com o pai e coloquei aqui. Então, o menor tarará, ficará com a genitora tarará, em sua moradia principal, de quinta-feira à tarde a domingo pela manhã, e permanecerá com o genitor de domingo pela manhã até quinta-feira à tarde. Então, eu quis mostrar aqui, olha, ele vai ficar domingo, segunda, terça, quarta e quinta à tarde. Então, ele vai ficar 4 dias e meio com o genitor. Como que esse genitor vai ter que dar 40% da sua remuneração? Então é isso que eu quis mostrar para o juiz, né? E aí eu coloquei aqui, ó, claro que, como dito, em virtude de toda a mudança mundial ocorrida pelo Covid, então nessa época foi lá quando o Covid estourou, alguns pontos fáticos sofreram pequenas alterações, todavia, ainda assim o menor passa a maior parte do tempo, né, e da semana com seu genitor.
Então, em outras palavras, excelência, não faz sentido que a genitora pleiteie em nome do seu filho o montante de 40% da remuneração do genitor, vez que, como os alimentos são destinados ao menor e este passa a maior parte do tempo com seu pai, é desproporcional à estipulação de tal quantia. Então, esse é o grande ponto aqui, que a gente vai tentando trazer na contestação que, olha, veja aqui que os pedidos que estão sendo feitos aqui não fazem sentido, né? É algo desproporcional. Então, esse é o papel aqui da contestação. Então, só para refrescar nossa memória, lembra que, como eu falei para vocês, na minha prática advocatícia, eu coloco a contestação, protocolo ela, antes da audiência. Não para que o advogado leia e já vá pensando em como contra-argumentar isso, mas porque lá na hora da audiência, se porventura o juiz perceber que não vai ser uma conciliação, a minha contestação já está lá e com todos esses argumentos aqui. Se porventura sair a conciliação, o juiz nem olha isso daqui que eu fiz, tá? Aí, outro ponto que eu coloquei aqui, é que não só isso, em que pese a genitora alegar que mensalmente precisa arcar com o valor de R$500, né, a título de aluguel, né, ela colocou lá os comprovantes, então eu tirei isso aqui lá da própria petição inicial. Então ela alegava que mensalmente ela precisava pagar R$500, né, a título de aluguel, colocou lá os comprovantes, né? Além de outros gastos mensais com o imóvel. Tudo isso para que ela e o menor, né, terem uma casa para morar. E aí eu coloquei aqui, que não compete ao pai da criança sustentar e prover as necessidades da genitora, porque ela tinha lá 22 anos, né, e ela podia muito bem prover para o sustento. Então, o que acontece na prática? Vez ou outra, né, a mãe, e isso é uma coisa que a gente também tem que entender, ela acaba pensando assim, que os alimentos que o pai deve, por exemplo, destinar ao filho, não é só para o filho, mas é para as necessidades dela também. Por isso que tem toda aquela discussão que o pai acha que a mãe está gastando dinheiro com ela, não está gastando dinheiro com a criança, está gastando com um novo namorado, não está gastando com a criança. Então isso aqui é uma panela de pressão que pode estourar a qualquer momento. Mas o que nós temos que ter em mente é o seguinte: às vezes a genitora pode querer que o ex-companheiro, o ex-marido acabe bancando ela, mas na verdade não tem que bancar ela, né? Tem que bancar a criança. E do mesmo modo que pode acontecer também, né, do pai da criança querer que a mãe forneça a pensão, né, para a criança e para ele, para que banque os luxos dele também, né? Então a gente traz aqui sempre as duas visões, para que não tenha nada relacionado a machismo e nada desses termos aqui, mas para que fique bem claro que são coisas do ser humano. O ser humano se comporta assim. Então, sempre atento a esses pontos, porque pode ser que vez ou outra a própria mãe da criança ela queira que o pai pague um valor mais alto para que ela não precise trabalhar, para que ela leve uma vida mais assim, mais assado, e isso o oposto também é verdadeiro, tá? Então eu coloquei aqui que frise-se que desde que o senhor, aí o nome do meu cliente, né, deixou de conviver maritalmente com a senhora, coloquei o nome da senhora lá, ele sempre contribuiu com as necessidades do seu filho, como dito na própria inicial, né, com um montante de R$500, mais o vale alimentação no montante de R$170. Então o meu cliente ele dava R$500 mais esses R$170, então totalizando R$670 ele dava, né, para o filho dele. E aí eu coloquei aqui que, além do mais, buscou-se resolver a questão judicialmente com o auxílio do Ministério Público, porém, conforme os termos apontados no acordo que as partes, né, que os genitores assinariam, entendeu o senhor, que era o meu cliente, que pelas circunstâncias fáticas, todas essas já apontadas nesses autos, mostrava-se injusta a quantia de 30% da remuneração do genitor, pedida, né, pelo nome da genitora lá à época, em nome do seu filho. Então, lá atrás eles já tinham tentado, por meio do Ministério Público, estipular um acordo, e lá ela pediu 30% do que ele ganhava. E aí ele falou, mas pô, isso não é proporcional porque ele fica a maior parte do tempo comigo, então 4 dias e meio comigo, vão descontar 30% do que eu ganho. Então a questão não era nem financeira, a questão era a seguinte: eu fico a maior parte do tempo com o filho, então eu também tenho os gastos. Então se eu descontar 30% do que eu recebo para dar para ele quando ele fica com você, eu também vou ter os gastos quando ele ficar comigo. Então por isso que ele entendeu o desproporcional, e foi o que a gente bateu bastante na tecla, tá? Aí eu coloquei aqui, então, assim sendo, requer o genitor que seja determinado um montante de 10% de sua remuneração bruta a título de pensão alimentícia paga ao menor, e coloquei o nome do menor, vez que a criança passa a maior parte da semana com seu genitor. Então, a gente colocou esse 10% porque ele falou, olha, Daniel, eu dou 10%, tá? Mas a ideia era realmente que a gente dissesse que não haveria necessidade de pagar os alimentos. Por quê? Então, lembra que os alimentos não é assim, é obrigatório, eu tenho que colocar 30%, é obrigatório eu ter que colocar uma quantidade A, B, ou sei lá, o X, né, de valor.
O grande ponto é assim, ó, o que é levado em consideração e foi levado em consideração nesse caso é o seguinte: o pai da criança ficava 4 dias e meio com a criança e a mãe ficava os outros 2 dias e meio com a criança. Então o que acontecia no mundo real? O pai acabava tendo mais gastos com a criança do que a mãe. Por quê? Porque o pai ficava mais dias. Então assim, não é porque a criança vez ou outra pode ir lá com a mãe que o pai vai ter que pagar a pensão. Então nesse caso, veja que o pai ele ofereceu a pagar 10%. Ele falou, olha, o correto era eu não pagar nada. Mas, para que não exista nenhuma alegação que o meu filho está passando fome quando está com a mãe dele, eu estou decidindo dar 10% aqui do que eu ganho. O pai disse para mim isso. E eu disse, olha pai, você não precisa pagar esses 10%. Se você quiser fazer, é pelo seu coração. Mas não é essa necessidade, por quê? Porque a maior parte do tempo a criança fica com você. Então, por isso que não é essa necessidade. Então, novamente, no caso concreto, tá? Vocês têm que levar isso em consideração. Se ficar algo proporcional, então dos 7 dias da semana, fica 3 dias e meio com um, 3 dias e meio com outro, ninguém tem que pagar pensão para ninguém. Então, é isso que tem que ficar bem claro. Que às vezes a cliente, né, ou o cliente chega no escritório e fala, não, ó, tem que me dar pensão porque eu fico com a criança. Não. O que tem que ser analisado são os gastos. Então, se eu fico 3 dias e meio com a criança e, sei lá, minha esposa, minha ex-esposa, minha ex-companheira fica 3 dias e meio, não tem o que a gente dar pensão para a criança. Por quê? Porque nós dividimos os custos, né? Quando é que existe essa ideia da pensão, que é a clássica, né? Durante a semana fica com a mãe e sábado e domingo com o pai. Então, claro, a mãe vai ficar 5 dias e o pai 2. Então, claro que aí, nesse caso, o pai acaba pagando pensão alimentícia para a criança porque ele fica menos tempo. Então, para compensar esses gastos que ele teria se ele tivesse proporcionalmente, né? Ele acaba dando para a mãe, né? Ou, claro, depositando na conta da mãe, mas é para a criança, como a gente sabe. Então esse é o ponto, a gente sempre tem que levar em consideração esses detalhes. Não é nada absoluto, já não é uma regra pré-formatada, que às vezes as pessoas colocam na cabeça que tem que pagar 30%, mas só fica 2 dias comigo, mas tem que me pagar 30% porque eu sou a mãe sempre tem direito. Não é assim, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, destaque-se que os vencimentos habituais do senhor, eu coloquei o nome dele, né, meu cliente, são de aproximadamente R$ 2.500, ou seja, a porcentagem de 10% dos rendimentos estaria suficiente para os dias em que o menor passa com a mãe. Lembrando que sempre é a obrigação do pai e da mãe sustentar, tá? Então não é assim, o pai que tem que dar um jeito lá, não é assim, tá? E aí então eu coloquei aqui os pedidos, então diante do exposto, requer de Vossa Excelência que seja deferida a guarda compartilhada, beleza? Né, no que tange os direitos e deveres de ambos os pais em relação ao menor, com residência fixa com o pai. Então lembra que a gente pediu, vai morar com o pai. Tudo bem, a mãe pode ir lá, pega, fica 2 dias e meio, 3 dias com a criança, mas a residência fixa é do pai, né? Com o pai. Aí a fixação de alimentos no valor correspondente a 10%, porque o meu cliente insistiu, eu tinha dito para ele, olha, você não precisa pagar porque ela fica maior parte do tempo com você. Então, esse é o grande ponto, né? Mas, de qualquer modo, ele insistiu. Então, eu coloquei lá. E aí ele, claro, ia fazer esse depósito lá na conta bancária da genitora ou em espécie, né, no momento da visita. O terceiro pedido era em caso de desemprego do genitor, o valor deverá ser fixado em 15% do salário mínimo nacional. Então esse aqui é um outro ponto, não só nesse caso aqui, mas inclusive lá quando vocês fazem uma petição inicial, coloca esse detalhe aqui e também na audiência lembra o juiz desse detalhe aqui. Porque o que às vezes acontece? O genitor está trabalhando em uma empresa e aí ele é dispensado, por exemplo. E aí a empresa não vai mais descontar do salário dele porque ele não trabalha mais lá, ele não tem mais salário. Então o grande ponto assim, é que vocês peçam, em caso de que, sei lá, desse genitor ele perder o emprego, que ele pague, sei lá, uma quantia de 15%, 20%, 30% do salário mínimo, porque aí se ele foi dispensado e ele não pagar, aí já dá para executar, dá para pedir a prisão, bloqueio de conta, rito da penhora e expropriação, que a gente vai ver mais para frente ainda. Mas esse é o ponto. Então, coloca lá também, tanto na petição inicial, vocês podem colocar aqui na contestação, justamente dizendo, se houver o desemprego do devedor de alimentos, ele tem que pagar 30% do salário mínimo, beleza. Porque aí, claro, como eu falei, havendo desemprego, beleza, não precisa... Porque o que acontece se não tiver isso aqui fixado? Às vezes pode gerar um problema maior de tentar mostrar quanto que ele ganhava antes, quanto que era descontado. Então, colocando essa informação aqui, já dá um norte também para vocês, tá? Então, eu normalmente tento mais ou menos ter uma ideia, quanto que ele normalmente tem no rendimento dele. Então, ele paga, sei lá, R$400 lá, do que é descontado dele. Então, eu tento mais ou menos pegar uma proporção que dentro do salário mínimo ia equivaler a R$400 também, tá? O quarto pedido, então, que seja concedido o benefício da justiça gratuita, fechou? Então, beleza, como a gente conversou atrás. E
protesta, né, por várias alegações por meio dos documentos juntados a presente, né, presente demanda, presente contestação. Então, coloquei aqui que nesse termo de deferimento, coloquei município, estado, data completa, advogado, advogada e fechou, tá? Então, esse aqui é mais um modelo, né, que a gente tem aqui. Então, esse é o de contestação, o primeiro de contestação que a gente viu. E esse é o grande ponto, tá? Leve em consideração isso. Então, eu, novamente, apresento isso antes da audiência. Não espero ter a conciliação. Se não sair a conciliação, aí eu apresento a contestação. Então, existe essa possível divergência, mas eu gosto de apresentar antes, porque se porventura eu estou lá no fórum fazendo audiência, não consigo acessar meu notebook e protocolar naquela hora. Então eu protocolo antes de sair de casa e aí lá na hora a gente analisa com calma. Mas o juiz vai levando isso sempre em termos de conversa, algo mais pacífico também, algo mais civilizado, tá bom? Então muito obrigado por assistirem aqui essa aula e nós continuamos com a análise dessas peças práticas aí. Valeu pessoal, até breve.